Olá pessoal aí de casa, eu sou Arsenio Abreu para quem acabou de chegar aqui no canal e peço que se inscreva ainda aqui no canal, ative o sininho e dê o seu like aí para que fique sempre ligado. Então, hoje nós vamos dar continuidade a um tema que tivemos aqui na videoaula passada, né? Então, aqui nós vamos dar o tópico de como é que se deve esboçar um desenho após ter feito as linhas diretrizes. Bem, já esbocei aqui um pouco a orelha, então começando nas dicas. Bem, nós passamos aqui as linhas diretrizes para ter uma forma quadrangular que delimita o espaço em que vamos trabalhar, ou seja, os pontos em que nós vamos passar, como estes aqui, para ter com facilidade o esboço completo. Então, basta marcar os pontos. Como assim? Depois de passar todas as linhas originais que sobrepassam, ou seja, que compõem o desenho original, elas traspassam alguns dos pontos que nós passamos ali usando a régua, né, que nós passamos ali com o lápis, como estes pontos aqui. Então é fácil obter esses pontos, basta demarcar desta forma aqui, né, pontilhando ali as partes onde vamos passar, no caso as linhas, desta forma. Onde eu demarco estes pontos são os pontos que eu obtive a partir destas linhas diretrizes e da imagem que eu estou a observar. Como podem ver, eu marquei ali onde a linha tinha no desenho original, contorna naquelas linhas que nós fizemos com a régua. E para quem não viu a videoaula inicial de como fazer estas linhas aqui, o link da videoaula está aí na descrição do vídeo. Então veja, e está aqui mais ou menos a base de como é que devemos fazer. Esta videoaula, como as outras, será muito rápida, mas muito explicativa. Então, a base era colher cada um desses pontos que contornam estas linhas, demarcando. Ou seja, se por exemplo uma das linhas que passa nos contornos do rosto da imagem de referência passa por cima daquela linha que nós passamos ali usando a régua, então aquele ponto em que as duas linhas se encontram marca-se no papel, marca-se, né, naquele ponto ali nesse papel que nós vamos passar o novo desenho, tal como marca-se também ali para que facilite obter um novo traço e saber exatamente onde é que vai ficar. Então passa-se ali por cima desta forma, por exemplo este ponto e aquele, logo venho e marco, como podem ver aí, espero que estejam a ver bem. Então é só ligar depois os pontos. Então esta videoaula foi gravada às pressas, né, mas dá para perceber aqui. Então tem estes pontos, este eu chamo de ponto cego, porque não teve nenhuma linha atrás passar, então eu só vou usar estes pontos aqui, tal como esses outros em que já traspassaram, em que as duas linhas se encontraram. Primeiro eu demarco eles e naquele ponto cego eu vou usar a medida da régua, né? Eu vou medir ali quanto espaço é que tem, se corresponde, por exemplo, deve corresponder mais ou menos 0,5 centímetros, e depois eu levo a régua ali, demarco exatamente qual é o ponto cego e depois de obtê-lo eu passo, né? Isso tem um pouco a ver com geometria, então o desenhista que já teve alguma experiência com a geometria, será muito mais fácil usar esta técnica. Por exemplo aqui, este ponto cego, né? Aqui onde se encontram essas duas linhas, tem esta distância assim, é 0,5 centímetros. Então eu já venho com a mesma régua demarcando este ponto, para ter logo o resultado rapidinho. Demarco este espaço, sim, é 0,5 centímetros, deve ser mais ou menos aqui. E como eu já tinha posto aqueles outros pontos, como podem ver ali, até mentalmente já se formam umas linhas. Após isso é muito mais fácil, é só ligar mesmo estes pontos. Deixa eu aproximar a câmera aqui. Então liga-se só esses dois pontos, né, puxando ali. Nem tem muitos mais pontos, é claro. Então obtém-se ali aquele ponto cego, que é este aqui. Então esta aqui é a base mais ou menos para ter este ponto cego. Eu vou passando aqui as outras partes, ligando ali os pontos, demarcando com pontilhações. Pode usar qualquer outro método, mas com as pontilhações a perda é muito menos.
Então, esta é a base. Como podem ver aqui, eu já passei os pontos em toda esta área. E depois eu só venho ligando. Isso é um jogo, né? O difícil, usando esta técnica aqui, é obter esses pontos, né? Onde as linhas se cruzam, né? Onde elas se traspassam. Então, nesse ponto, você só vai passando ali pontilhações, ou seja, demarcar, mesmo que seja outra forma de sinalizar, mas sinalize, depois disso vai passando por cima. No caso de um desenho simples como o do Mickey Mouse, é muito mais fácil passar ali esses pontos para ter um ótimo resultado. Então, eu só vou traspassando, como podem ver, a forma já está a sair igualzinha, né? Sim, aqui está igualzinha. E daqui a pouco já teremos o desenho totalmente concluído. O desenho do Mickey Mouse aqui. Este aqui primeiro eu fiz, depois traspassei. Temos este outro ponto cego. Como podem ver, esta boca, esta parte aqui de cima, eu não passei ali nenhuma linha. Ou seja, as linhas diretrizes que nós passamos com medidas de 2 centímetros não estão ali bem feitas. Tal como a régua pode estar em qualquer posição. Então o ângulo feito ali não é perfeito, não é bem no meio. Como é que eu faço para ter esse ponto cego, né? Este ponto aqui, eu logo vou ali e tento igualar alguns cantos daquele quadrado já feito com aquele ponto, é claro, tendo em conta aquele ponto. Depois de passar a linha, né, eu passo esta linha, depois de passar eu vou transferir a medida da mesma linha. Esta aqui deve ser mais ou menos 0,5 centímetros. Vou passar a mesma linha aqui no outro papel. Para facilitar obter aquele ponto que é o ponto cego, né? Assim como eu gosto de chamar, né? Deve ter um nome apropriado, mas entretanto vamos chamar assim, ponto cego. Então deve ser mais ou menos aqui. Passo aqui a linha e pronto, já temos o nosso ponto cego. Então esta técnica é muito mais simples em relação àquela que nós já aprendemos aqui de como usar linhas diretrizes, aquelas que traspassam exatamente no ponto. Aquela é muito mais complexa, né? Se assim se pode dizer, mas também permite ter um bom resultado. Então, passa-se ali já o lápis, né? Ligando os pontos como sempre, que é a base. Então, para transferir usando essas linhas diretrizes, essa dica que eu dou: demarque os pontos, vá ligando cada um daqueles pontos. Não basta só passar as linhas diretrizes. E no caso de ser um desenho complexo ou muito mais vasto, alguns desenhistas, para não se perderem nestes quadrados, eles enumeram cada um destes quadrados, né? O primeiro quadrado, quadrado 1, tanto na vertical quanto na horizontal, né? Mas eu prefiro deixar assim para evitar criar mais borrões no papel, né? Então isso depende bem da vossa perspectiva, mas eu recomendo que para aquelas pessoas que têm dificuldade, porque há aquele exato momento em que é difícil saber em que ponto é que nós devemos demarcar, então ali já começamos a comparar as duas imagens contando os quadradinhos. Isso é só enumerar de vez. Então a dica principal é esta mesma: demarquem os pontos ligando. E como fazer as linhas. Como podem ver aqui, eu estou a passar de uma forma macia, né? Esta aqui já é a linha conclusiva, como eu gosto de chamar. Então aqui eu já passei uma dica na videoaula passada como fazer linhas, né? Bem feitas, linhas bem feitas, é claro, para esboçar. Tal como tem uma vídeo explicativa aqui no canal que ensina isso. É só passar em forma que o traçado saia fino e haja uma continuação ali. Então espero que tenham gostado da aula, é isso, e até a próxima. Muito obrigado aí. Inscrevam-se no canal, deem um like. Adeus.